gente, aqui é Mini Bióloga. Vou contar para vocês o dia que eu fui visitar o projeto Salva Vidas de Taubaté. Nesse projeto, encarei cobras, baratas e outros animais peçonhentos. Que está passando aí na tela? Vocês teriam coragem? Pois eu consegui. Todos vocês podem conseguir um dia e nunca desistem. Beijos da Mini Bióloga!